Fala galera! Não é à toa que se costuma dizer que a grama do vizinho é sempre mais verde. Um exemplo típico disso é quando alguém de cabelos cacheados vive tentando alisar o cabelo ou ao contrário. Há também casos em que as pessoas de olhos castanhos costumam cobiçar secretamente as de olhos azuis e vice-versa. Nós, é claro, acreditamos que você deve se amar do jeitinho que é e cada pessoa é única, mas neste vídeo serão revelados alguns segredinhos. Acontece que a cor da íris pode mudar e há várias maneiras de acontecer isso. Claro que alguns desses métodos você definitivamente não vai querer tentar. Quer saber mais detalhes? Então assista ao vídeo até o fim e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Assim seu feed estará sempre repleto de conteúdo informativo. Bora já começar! Dieta crua. Se 20 anos atrás você pedisse ao garçom de um restaurante que lhe servisse um hambúrguer de grão de bico, ele com certeza te consideraria louco. Give me some cola before I break loose. All right, relax. Mas o mundo está em constante mudança e hoje há cada vez mais pratos vegetarianos. Freeze! Vegan police! Vegan police! Ainda assim, estudos estatísticos indicam que no planeta já existem cerca de 10% de adeptos de várias dietas à base de vegetais. Uma dessas dietas é a com alimentos crus, que talvez seja a mais difícil de todas. A essência desse sistema de nutrição é que a pessoa só pode comer alimentos que não tenham sido processados pelo calor, ou seja, frutas, vegetais, nozes e sementes crus. Como essa dieta afeta a saúde é uma questão controversa, mas Carly Fraser, da cidade canadense de Winnipeg, que faz dieta crua há 6 anos, notou algo interessante. Acontece que durante este tempo, sua íris conseguiu mudar significativamente de cor, adquirindo uma tonalidade azul esverdeada. A própria jovem afirma que isso é uma consequência da eliminação de toxinas e carcinógenos do corpo, e explica isso pelos princípios da iridologia. Mas isso, entretanto, é considerado por muitos pesquisadores uma pseudociência. Eles argumentam que é impossível determinar o estado de saúde mudando a cor da íris, mas sob a influência de algum tipo de doença, a íris pode muito bem mudar. Crescimento. Quando uma criança tão esperada nasce, os membros da família começam a discutir sobre quem ela mais se parece. Mas a maioria dos recém-nascidos tem uma característica na qual não se pode confiar: a cor de seus olhos. O fato é que nos primeiros meses de vida, isso pode mudar significativamente. Naturalmente, isso depende muito da origem do bebê. Crianças de ascendência africana, asiática e latina provavelmente nascerão com uma íris escura. Isso não mudará muito, mas com os representantes de antecedência caucasiana, tudo é muito mais complexo. Eles quase certamente nascerão com olhos azul acinzentados, mas em um ano sua cor pode se tornar castanha ou verde, ou talvez até permaneça inalterada. Isso porque a cor da íris depende da proteína melanina, que é secretada por células especiais, os melanócitos, que reagem à luz. Logicamente, o bebê não consegue ver a luz no útero. É por isso que os melanócitos são ativados apenas após o nascimento, e o esquema de sua ação dependerá da genética. Implantes. Vivemos na era da cirurgia plástica. Quando a ajuda de várias operações, você pode mudar sua aparência de forma irreconhecível. Portanto, seria estranho se isso não se aplicasse também à cor dos olhos. Sim, já existem cirurgias de implantes de íris, mas nem tudo é tão simples. Nos Estados Unidos, por exemplo, essas operações ainda são consideradas ilegais. Afinal, os riscos de complicações ainda são muito elevados. Basta um movimento errado para que a pessoa perca a visão por toda a vida. It's okay, baby. It's gonna be okay. Mas nos países europeus, por exemplo, na Alemanha, as cirurgias de implantes de íris são realizadas, mas somente em pacientes que sofreram lesões ou doenças graves. Ainda assim, já é possível colocar os implantes de íris para fins estéticos, mas por enquanto, apenas com os cirurgiões africanos. Foi a eles que recorreu a cantora norte-americana Tiny Harris, quando quis mudar a cor do marrom escuro da íris para azul claro. Os internautas, no entanto, não gostaram muito da transformação da cantora. Muitas pessoas dizem que os olhos dela não têm mais um aspecto natural e que chegam a ser até mesmo assustadores. Heterocromia. Já viu as fotos de gatinhos com olhos de cores diferentes? Esses bichinhos geralmente fazem muito sucesso nas redes sociais. Acontece que esse fator genético raríssimo ocorre também entre as pessoas, só que apenas em 0,5% da população mundial. Na maioria das vezes, a heterocromia é congênita e ocorre porque os melanócitos na íris funcionam de maneiras diferentes. Por exemplo, eles acumulam pigmento em um olho, mas não no outro. Além disso, pode ocorrer heterocromia devido a uma inflamação grave, certos tipos de lesões, inchaço e até mesmo o uso de alguns colírios. Mas não se apresse em jogar fora os colírios que você usa depois de passar 10 horas na frente do computador. Estamos falando exclusivamente de colírios que são usados por pacientes com glaucoma para reduzir a pressão intraocular. É por causa deles que a cor da íris pode ficar marrom ou amarelada. Sardas.
Você já percebeu que algumas pessoas têm manchinhas na íris que parecem sardas? Talvez até mesmo você tenha isso. Elas costumam ocorrer em cerca de 60% da população mundial e são resultado de um aumento da concentração de melanina em certas áreas do olho. Geralmente, essas manchas são absolutamente inofensivas, não prejudicam a qualidade da visão e não podem evoluir para um tumor maligno. No entanto, elas podem sinalizar outros problemas sérios. Alguns anos atrás, os cientistas descobriram experimentalmente que as sardas aparecem com mais frequência em pessoas que passam muito tempo sob o sol. Até mesmo a localização das sardas indica a ligação entre as manchinhas de melanina na íris e a radiação ultravioleta. Quase sempre ocorre na parte inferior externa do olho, que é menos protegida contra a luz pela sombra das sobrancelhas e nariz ou por chapéus. Emoções. Você possivelmente já ouviu de alguém, pelo menos uma vez, a frase que a cor de seus olhos pode mudar dependendo de seu estado de espírito. E talvez você pode ter achado isso um absurdo total, mas agora teremos que te desapontar. A tonalidade da íris pode realmente mudar sob a influência das emoções, mas obviamente não a ponto de mudar sua cor de olhos do verde para o azul após ter chorado muito. O fato é que o tamanho da pupila costuma mudar sob a influência de diferentes emoções. A mesma coisa acontece quando você altera a quantidade de luz em ambientes escuros ou claros. No momento em que a pupila se dilata ou se contrai, os pigmentos da íris fazem o mesmo. Isso é o que causa uma ligeira mudança de tonalidade. O mecanismo funciona com o mesmo princípio de um tecido comum. Pegue uma camiseta de cor saturada e estique-a ao máximo possível. Desse jeito você verá que a cor fica desbotada. Já se ela encolher após a lavagem, acontecerá o contrário, e a camisa ficará com uma cor mais intensa. Velhice. Evidentemente, todo mundo muda à medida que envelhece. Isso não se trata apenas do suprimento de linhas de expressão e cabelos grisalhos. A cor dos olhos também pode mudar em pessoas com mais de 50 anos. Não completamente, mas apenas em torno da circunferência da íris. Este fenômeno é chamado de arco corneano senil e representa uma camada branca de depósitos de lipídios na periferia da córnea. Infelizmente, essa anomalia não é inofensiva. Ela indica sérios distúrbios metabólicos, em particular o nível elevado de colesterol no sangue. Em casos muito raros, esse anel brilhante no olho pode aparecer em pessoas jovens. Mutação genética. Um anel verde amarelado ou marrom também pode aparecer na periferia da córnea. Isso é o resultado de depósitos de cobre e apenas um dos muitos sintomas de uma rara doença de Wilson-Konovalov. Com essa mutação genética no corpo humano, o metabolismo de um importante oligoelemento é interrompido. Como resultado, ele se acumula em quantidades excessivas no fígado, cérebro, coração e rins, o que pode ser extremamente perigoso. Portanto, caso perceba que você ou alguém próximo tenha essa pigmentação nos olhos, é preciso fazer exames de sangue imediatamente, mas talvez não se trate de uma doença terrível. Em casos muito raros, anéis marrons na íris ocorrem quando a pessoa tem consumido quantidades excessivas de cobre por um longo tempo sem saber. Por exemplo, ela cozinha os alimentos exclusivamente em panelas de cobre ou bebe água com alto teor desse elemento. Peculiaridades da visão. Se você não gosta muito da cor dos seus olhos, o fato a seguir irá aliviá-lo. Provavelmente nem todas as pessoas ao seu redor veem a tonalidade de sua íris da mesma forma. Muitos fatores diferentes podem influenciar a percepção do tom. O fenômeno de constância da cor, iluminação e daltonismo. Para algumas pessoas pode ser parcial. Por exemplo, se elas acharem difícil distinguir apenas as cores vermelha e verde. Esse distúrbio, de acordo com as estatísticas, afeta cerca de 8% dos homens de ascendência nórdica. E alguns deles podem nem mesmo saber disso por muitos anos. Gênero do espectador. Está oficialmente declarado. Há provas científicas nas piadas de que os homens são capazes de distinguir até 6 cores primárias, enquanto as mulheres podem identificar algumas centenas de subtons. Isso foi provado pelo cientista Israel Abramov, do Departamento de Psicologia do Brooklyn College. No decorrer de muitos experimentos, o pesquisador concluiu que as mulheres têm realmente mais facilidade de distinguir entre variedades da mesma cor, mas os homens conseguem mais facilmente observar objetos se movendo à distância. A razão para essa diferença é clara. Está na evolução. Antigamente, as comunidades humanas eram rigidamente divididas por gênero em colhedores e caçadores. Os colhedores precisavam ser bem especializados nos tipos de culturas, e os caçadores precisavam enxergar as presas rapidamente. É por isso que nossos cérebros se adaptaram a essas funções por muitos milênios. Tetracromatismo.
Se pedir a uma pessoa com essa rara mutação genética para olhar a cor de sua íris e descrevê-la, você provavelmente nem mesmo entenderá sobre o que ela está falando. Afinal, você nunca viu essas tonalidades antes? Sim, as pessoas com visão tetracromática podem enxergar o mundo ao seu redor com a ajuda de 4 receptores de luz ao mesmo tempo, enquanto o seu número normal é de apenas 3. Os cientistas sugerem que não mais do que 2 a 3% das pessoas no mundo têm essas habilidades, e todas são mulheres. A propósito, a primeira pessoa no mundo que foi oficialmente diagnosticada com tetracromacia mora nos Estados Unidos. O nome dela é Concetta Antico. E adivinhe só, ela é uma artista. É uma pena que não temos toda essa habilidade para enxergar toda a beleza de suas pinturas incríveis. Fatores. Você possivelmente já ouviu de outras pessoas, pelo menos uma vez, algo do tipo: como essa blusa realça bem seus olhos? O fato é que se uma pessoa de olhos azuis usar roupas de um tom semelhante, sua íris parecerá ficar mais saturada. Ela, de fato, muda de cor? A resposta é não. É que a visão humana enxerga a tonalidade das coisas de formas diferentes dependendo do fundo, da iluminação e da hora do dia. A gente espera que depois desse vídeo você esteja convencido de que não vale a pena mudar a cor natural de seus olhos. Afinal, a Mãe Natureza já garantiu que sua beleza fosse única no mundo e se destacasse entre milhões de tonalidades diferentes.